Esse é o nosso café da tarde, o café com leitura da Bíblia e reflexão sobre o nosso dia a dia com base no que está escrito nessas palavras. Vamos começar. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vós deixardes circuncidar. Mas, uma vez, atesto a todo homem circuncidado, que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que guardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade, observar ou não a ali no salto mostra Meu salmo. Salmo 118. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometeste. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente eu cumprirei. É amplo e agradável o meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto, mais que tudo. Levarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Evangelho. Dia 13 de outubro de 2020, 28ª semana do tempo comum, terça-feira. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficarás puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Primeira leitura, né? Vamos lá. Primeira leitura vem falar de... É Paulo exortando o povo de Gálatas, a comunidade de Gálatas, né? Dizendo para eles assim: irmão, era para a liberdade que Cristo nos libertou. Vou começar aí, né? Cristo nos libertou. Nos libertou. Ficai, pois, firme e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Então, aqui para começar, a libertação não é simplesmente uma libertação. Você tem que... É igual o tribunal, às vezes você tem o direito. Só que se você não arrumar um advogado e não ir lá
e exigir e provar para o juiz que você merece, você vai ficar pagando, né? Se você não for lá negociar, você for combinar com o juiz o que é seu direito, o que não é, tentar ver ao seu ponto de vista o que é vantagem e o que é desvantagem. Se não tiver ninguém para te defender, você vai cumprir a pena como se você não tivesse, como se não fosse seu direito. É bem isso. Então, não é só Cristo foi lá na cruz, fez o que tinha que fazer, venceu todo o mal, todo o inferno, ele venceu, foi pro céu, e você? Você não tem que também seguir os passos dele? Não precisa mais morrer morte de cruz, mas no mínimo você tem que resistir, né? No mínimo tem que resistir, né? No mínimo tem que haver uma resistência. Por exemplo, agora depois da pandemia, muitas empresas estão botando pressão nos funcionários, dizendo que se tem que fazer assim, não tem mais direito, tem que abrir mão dos direitos. Veio a política, mudou toda, fez uma reforma, né? Uma reforma política, dizendo, abrindo mão dos direitos. O povo está abrindo mão de direito, abrindo mão do país, abrindo mão da soberania, abrindo mão do seu bem-estar em nome de uma crise, enquanto outros países crescem. Tá errado isso aí. Outros países estão crescendo, não tem que abrir mão de nada. O que eles querem é imputar nas pessoas o mal, forçar as pessoas forçar os patrão a praticar o mal e forçar os empregados a aceitar isso. Nós, como cristãos, tem que ter a opinião de falar: isso eu não aceito, porque da escravidão eu já fui libertado. O que é direito meu é direito meu. Nós temos contrato aqui. E vale para todo tipo de mal, para todo tipo de pecado. Vale para a vida. Para você ser livre, você tem que exigir. Você tem que impor. Você tem que querer. Não é esperar que Deus faça por você. Deus já fez. Agora é a tua parte. Deus vai te proteger naquilo que você quer. Se você quer sofrer, você vai sofrer. Mas se você quer ser livre, Deus vai te ajudar. É mais ou menos aqui. Assim, né? Então ele diz assim: ficai firme e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se não vos deixardes circuncidar. Se vos deixardes circuncidar. Circuncidar né, o rito pagão lá, o rito judeu, de que é o rito judeu, né, de circuncidar, que mais ou menos, não dá pra falar com certeza, eu não sei, eu não sou judeu, mas mais ou menos quer dizer que está separado da mãe, né? Está separado da mãe. Uma atitude para... É um pequeno trauma, uma pequena humilhação que força aquele indivíduo a se virar, né? A ser autossuficiente, né? É mais ou menos isso, né? Então esse rito aí, em vez de unir a Deus, na verdade ele separa de Deus. Ele separa de Deus, unindo a pessoa ao próprio ego, a própria confiança. Ela fala assim: eu não posso confiar em ninguém, né? Meu pai, minha mãe, que é quem me protegeria, me forçou a passar por esse trauma. Então já há uma briga aí de cara. Porque quando é circuncidado é bebezinho, não é? Que não, aqui tá dizendo aqui, ó,
A circuncisão de Jesus foi tradicionalmente apontada como a primeira vez que o sangue de Cristo foi derramado. Portanto, seria o início do processo de redenção da humanidade. A circuncisão também significaria que Cristo era humano e obediente à lei bíblica. Tá, mas não, vamos avançar nisso aí. Não é o que importa. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Aqui já diz, né? O homem circuncidado é escravo da lei. Mas a gente sabe pelas outras leituras que a lei, ela condena o homem. A lei é maldição. A lei, observado como forma de lei, como forma de levar vantagem, como forma de ser melhor, é a maldição. Que a verdade, bênção, é a graça. É quando se obedece à lei sem saber da lei. Por quê? A lei, o que a lei quer? Toda lei, ela quer o quê? Obedecer a Deus de coração, com sinceridade. Espontaneamente, por amor a Deus, não por obediência à lei. Aqui que tá. Ou você vai obedecer a Deus por amor, ou você vai tentar cumprir a lei. Tentar cumprir a lei é sofrimento, é pena, é castigo, é autopunição. É isso que é, sofrimento. É começar, quando a pessoa já derrama o sangue, logo criança, dizendo que vai ter muito sangue pela frente. Tanto é que essa galera aí domina os bancos, né? Domina os bancos, domina as políticas, domina o mundo. Toda a guerra eles estão no meio, estão por trás, estão incentivando. Que Deus é esse? Não é o mesmo Deus. Pensa aí, que quem se pôs para obedecer a lei, está obedecendo não é a Deus, é ao demônio. É o demônio que segue. Isso tá claro, quem lê a Bíblia vai... Todo dia fala, todo dia. Todo dia você vai ouvir isso. Que quem obedece à lei está obedecendo ao demônio. Porque quem serve a Deus serve por amor. Não serve porque tem uma lei. É igual... Fico pensando na empresa lá. O patrão, ele cresceu orando a Deus, pedindo para aquele negócio ficar de pé. Hoje é grande, fatura uns 15, 20 milhões por mês. É grande, mas não é tão grande. 15, 20 milhões por mês é empresa média, né? Então agora ele acha que não precisa mais de Deus. Então ele cresceu com a política de servir todo mundo bem. Agora ele virou, ele tá seguindo o mundo de tem que oprimir, de tem que sufocar, tem que apertar, tem que tirar direito, tem que exigir mais do funcionário, tem que humilhar. E isso ele não está cumprindo nem a lei de Deus e nem a lei do homem, porque nenhuma das leis está cumprindo. Que lei ele está cumprindo? A própria vontade. A própria vontade, geralmente, isso é a lei do demônio. Porque você pega lá aquele Aleister Crowley, que tudo aquelas coisas demoníacas lá, ele fala, a lei é a vontade, a vontade é a lei. Então, para o demônio não há lei, é só a vontade dele. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que mesmo muitos sacerdotes, gente que se põe em nome de Deus, pastores e coisa e tal, pessoas que vivem dentro da igreja ou não, pessoas que se passam como pessoas boas, e a sociedade às vezes acredita que é boa, né? Os familiares, tudo acredita que é boa, né? Porque tem um cargo bom, porque tem um carro bom, porque tem uma vida boa, ou não, ou porque é humilde, ou porque é simples, porque é pobre, mas faz as coisas tentando provar para os outros que é bom. A pessoa acha que tendo a imagem de bom, eu fazendo todo mundo que acredita que eu seja bom, eu vou ser bom, e para Deus não é assim. Não interessa a imagem que você passa. Tanto é que Jesus, né, não teve uma imagem boa perante os sacerdotes, mas agradou a Deus em tudo. Jesus, ele
andou com prostituta, ele muitas coisas ele cumpriu de maneira diferente, mas ele cumpriu a lei, mas de maneira que agradasse a Deus, não da maneira que agradasse aos homens. Ele observou a lei, entendeu o que Deus esperava dele, entendeu o que Deus queria que ele agisse e agiu como Deus queria, não como o homem impusesse. O homem usava a lei para oprimir, para ter poder, para ter dinheiro, para fazer negócio, para levar vantagem, para ficar com o que é do outro, para cobrar imposto, para apedrejar os outros, para matar os inimigos políticos. Para isso que era usada. E que Deus é esse que estava por trás? Não é Deus. Lógico, você vê na Bíblia muitas vezes, até a oportunidade de escutar aqui muito e muito. Vamos lá. Então, Cristo nos libertou do mal. Cabe a nós resistir e pedir a Deus uma bênção na hora de trabalhar. Pedir perdão na hora que chegar, porque já muitas vezes a gente chega nervoso. Agradecer pelo salário, e outra, a gente tem que ter consciência de que a gente é escravo de Deus e a gente presta serviço no mundo. Mas se é escravo de Deus, a gente tem que ir no trabalho e não obedecer o patrão como se ele fosse Deus. Tem que mostrar para o patrão que você tem um Deus e que o Deus que você serve é maior que ele. Resiste, porque a lei, tanto a lei do homem quanto a lei de Deus vai te defender. Pode ficar tranquilo que vai te defender. Você estando com a verdade, não há patrão que te humilhe, que te crie opressão. É igual acontece lá, né? O menor, né? Eu sou o menor da firma. Aí por que o interesse de toda a diretoria em cima de mim? Toda a diretoria. Nossa, tem tanta gente para se preocupar justo comigo. Mas aqui não, filho. Aqui a gente serve Deus, aqui a gente resiste, aqui a gente é bravo. A gente é pequeno, a gente sofre, a gente tem medo, a gente fica preocupado muitas vezes. Mas é Deus que dá a tranquilidade pra gente fazer desse Brasil um país digno para que seja exemplo para o mundo. Começa aqui, essa aqui é a terra prometida. Essa aqui é a terra que Deus prometeu pra gente. Não há outro lugar. Não adianta vir lá de Israel, lá do deserto, lá dos Estados Unidos, querer mandar aqui, não. Nós, o povo, tem que tomar posse do que é nosso. Tomar posse como que é? É começar a respeitar um ao outro, a respeitar o que é nosso, a respeitar as nossas estatais, a nossa natureza, a respeitar os nossos vizinhos, nossos irmãos, nossa comunidade. É assim que é. Os colegas de trabalho. E parar de respeitar quem não agrega nada. É artista, cantor sertanejo, político, quem prega a morte, quem espalha maldade, quem fala mal, funkeiro, esses bagulho, velho. É tudo no inferno. Tem que sair disso aí. É isso que eu tenho pra falar. Então, vamos continuar aqui. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Entendeu? Esses caras são circuncidados e não obedecem em nada à lei, mas eles se põem numa autoridade para forçar a gente a obedecer. Eles não querem obedecer e querem que a gente obedeça à força. Porque eles que fazem as leis. Não é? Só que eles não fazem a lei para si próprios, eles fazem a lei como dominação. Exatamente, para que Fazem a lei a favor deles. Isso, a lei é a favor deles. É. Então, na cabeça dele, eles apontam: vocês, nós somos judeus, nós somos anciãos, nós somos o povo escolhido, que na cabeça deles são, que na verdade da lei, não são. nós fizemos a lei, vocês cumprem. E quando a gente começa a levar vantagem na lei, eles mudam a lei. Eles querem mudar a lei. Não, essa lei não tá boa. Não, mas justamente eles que fizeram a lei pra oprimir a gente na época. Aí passa 20 anos, a lei já deixa de ser interessante. Eles querem fazer uma lei que oprima mais ainda. Porque daqui a 20 anos as pessoas já sabem lidar com aquela lei e vai adquirindo vantagem, vai descobrindo a vantagem. É por isso que Cristo já vem e fala: não siga a lei do homem. Que no caso
caso é a lei deles, dos doutores da lei. É para seguir, a gente tem uma lei, o cristão ele tem uma lei a ser seguida. Claro que tem. Mas é a lei de Deus. É a lei de Deus, é o amor ao próximo. Exatamente. É o amor ao próximo, a si mesmo e Deus acima de tudo. É basicamente isso. Você seguindo, olha lá, os 10... os próprios caras... O próprio... Como é que diz? O Moisés, né? Deu os 10 testamentos, os 10 mandamentos, né? E eles não obedecem isso. É porque eles põem próximo como... Quem é próximo dele? Ele se distancia de todo mundo e o próximo dele é só o grupinho milionário deles. Esse pobre não é meu próximo. Não, mas para Deus, próximo é todo ser humano. Agora o jacaré não é meu próximo. Mas também ele tem um papel na sociedade, cuidar da natureza, daquele equilíbrio lá do ecossistema onde ele vive. Mas tudo bem. Não é porque ele não é meu próximo, eu vou lá acabar com a selva, porque eu preciso da selva para sobreviver. Eu preciso da natureza, né? Preciso do ar para respirar, eu preciso da chuva. Então se acabar com a Amazônia lá, vai virar deserto e não vai chover em lugar nenhum. Porque a árvore atrai chuva. E se não chove, não tem comida. Se não tem comida, vai fazer o quê? Vai comprar da onde? Se aqui é o lugar que mais tem. Era pra ter, né? Por conta de alguns 2-3 meses escassos de chuva, o arroz já subiu lá em cima. Imagina não chover mais. Então, para começar, né? Ao nosso ponto de vista, lei é maldição. Lei não é de Deus. A lei de Deus é fazer de coração. Tudo que você faz para se enquadrar na lei, aqui tá falando de ética, né? Ética é aquilo que você faz porque você acha que é certo, não importa quem tá vendo. E lei é aquilo que você faz para mostrar para os outros, olha, eu fiz, mas no fundo do coração tá tudo sujo, tá tudo cheio de pecado. O cara no teu interior tá tudo zoado. Porque vamos um exemplo. A pessoa ela vai lá, ela sonha em ter um carro. Aí para ela ter um carro, um pobre, um trabalhador, para ter um carro, é difícil aquela pessoa que consegue juntar 30, 40 mil para ter um carro bom, chegar na concessionária e falar assim, ó, tá aqui, 30, 40 mil, eu vou levar esse carro. É difícil, então ele tem que financiar. Para financiar, a financiadora vai tacar uns juros absurdos, ele vai pagar, no final das contas, ele vai pagar 2,5 carros. Depois de 2 anos, o carro já não vale, mas ele ainda continua pagando. Fora que nesse intervalo tem que fazer documento, porque se não faz documento, policial prende, multa. Aí vai lá e faz a lei. Não, paga o documento. Por quê? Porque é para poder manter o asfalto em dia das ruas. Só que aí você passa, é uma buraqueira. Então, tipo assim, a lei, ela tá aí para beneficiar só um. E não é para beneficiar quem tem que obedecer. É por isso que a sociedade é o que é hoje em dia. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. É o que ele está dizendo, ó. Se você quer cumprir a lei, você está anticristo, já é anticristo. Quem tenta cumprir a lei já negou a Cristo. Porque o Cristo justamente, a morte de Cristo é justamente mostrar que a lei não vai levar a lugar nenhum. Que o que leva a vida é a fé em Deus, não é a obediência à lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. E aqui encerra a primeira leitura, né? O salmista aqui, ele tá dizendo, Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Ele tá pedindo a Deus
Ele é como se fosse um ato de arrependimento e uma promessa de que ele quer cumprir. Ele quer cumprir, mas quer que Deus o mande o Espírito. E aqui no Evangelho, Jesus Cristo traz o Espírito, né? O Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. Tem que entender que o Espírito Santo, ele tem uma informação própria, né? Então, muitas vezes a gente tem uma intuição, vem com a ideia de que nós não vimos em lugar nenhum. Isso é fruto, muitas vezes, do Espírito Santo, que ele traz informações que às vezes a gente vai ler a liturgia para confirmar só, mas é coisa que a gente já sabe. Por exemplo, a liturgia, ela não para, né? Ela é viva, o Espírito Santo é vivo. Então, a leitura, ela só vem confirmar aquilo que o Espírito já trouxe, né? Por isso que muito lê sem o Espírito não vai entender nada. É só palavras. Só palavras confusas e sem entendimento. Então, pedimos a Deus o Espírito Santo sempre para a gente conseguir entender e explicar. E que Deus esteja sempre na nossa vida, o Espírito Santo sempre conosco. É isso. E o Evangelho fala aqui: naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Fariseu é um especialista em lei, né? É um desses poderosos aí. Existem muitos fariseus hoje mandando na política, mandando no presidente, manda em tudo, né? Tanto é que aqui no país a bandeira de Israel vem antes que a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não vale nada mais. Agora que manda é Israel. É um país do tamanho de um ovo no meio do deserto que quer mandar no mundo. Pera aí, tem coisa errada. É um povo sem terra. Que aquele país nem é deles, né? É país roubado, né? É terra roubada chama Palestina ali. E há uma guerra ali por causa daqueles passos. Como a galera tem muita grana, massacra os outros lá, que eu também não vou dizer quem tá certo e quem tá errado. Mas é assim, é um povo sem terra, é um povo sem lugar, é um povo que não é bem-vindo no planeta. Que se apodera das leis de Deus para oprimir o povo. É isso que é. Então o Evangelho fala assim: naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu, que é especialista em lei, né? Democracia, né? Que ele odeia, que é um país patriota, ele quer um país livre para ele mandar. Ele odeia um país que se ama, que se cuida, que é sustentado. Eles gostam de um país dividido, que aí chega lá, eles mandam em tudo e levam o que eles querem, mandam em tudo, põem o povo para trabalhar e ainda pagam imposto para eles. É isso que eles querem, sempre foi assim. Jesus entrou, pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. É isso. Ele se põe como santo, como povo eleito, mas pratica guerra, mata milhões. Eles não hesitam a soltar vírus para matar aí 2 milhões de pessoas, não hesita a instigar a guerra no mundo, primeira, segunda, e aí já vem aí uma terceira. Eles não estão nem aí com a morte, eles não estão nem aí com o ser humano. Eles querem massacrar com tudo. Então cabe ao trabalhador resistir. Aí o trabalhador que vai resistir vai ser chamado de petista, comunista. Vai cagar, velho. Antes, esse aqui, ó, essa leitura aqui é antes de PT e de comunismo e qualquer coisa de ismo existir. Defender a vida não quer dizer que você é comunista nem petista, não. Nem qualquer coisa. Defender a vida é defender a herança que Cristo nos deixou. Para com esse negócio de política, você tem que deixar de ser trouxa. Pra mim, quem defende essa política é trouxa. É trouxa.
Tá indo contra os próprios direitos. Como é que um país é soberano? Para um país ser, o presidente fala lá, tem que ser soberano, a soberania nacional. Como que um país soberano, ele defende a soberania nacional e diminuiu 10% o PIB? Ah, mas é pandemia. Mas é que mano é pandemia? Como é que a China teve... O foco da pandemia foi lá e eles cresceram 13%. Como que Em um mês. O país vem... Cara, 13%, 10%. Se o país cresce 1% por ano, 2% por ano, quando vai bem... Cara, 13% é 10%. Né? É 10 anos andando para trás. Voltou no passado, 10 anos. 10 anos de retrocesso. E as leis que foram tiradas, que nos defendia o povo, são 30 anos de retrocesso, né? Voltou na ditadura lá, velho. 30 anos de retrocesso. Quero o quê? Andou para trás e o povo bate palma. E esse povo aí tá pronto para morrer. Tá pronto pra morrer por esse cara aí. E eu não tô nem aí não, que morra. Tá pronto pra morrer, porque eu quero a vida, eu quero viver e eu quero que as pessoas que eu goste, e os meus irmãos, as pessoas que eu amo, que viva. Mas quem quer morrer, vá pra morte, tá aí. A morte é livre pra quem quiser, né? A vida tem que fazer esforço, mas a morte é só seguir o líder. Segue o líder que vai dar certinho. Entendeu? Aqui fala assim: insensato, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Aqui ele acho que encerra falando que pergunta, ele tipo desafia o fariseu a dar tudo que ele tem. Já que ele se põe em nome de Deus, eu duvido ele abrir mão de todo o dinheiro dele por Deus. Não abre. O fariseu ele se coloca como santo por fora, mas por dentro ele não é santo. Quem nos fez, que no caso é Deus, ele nos fez santo por fora e santo por dentro. Então é mais ou menos isso. Tem alguma coisa a falar? Por hoje. Essa é a liturgia de hoje. O nosso ponto de vista, ponto que cabe a nossa, né? O nosso entendimento aqui, nós em família. Estamos aqui uma família comum, uma família pobre, humilde, trabalhadora, estudiosa, mas que há pouco tempo começou a seguir a Deus, né? E vem ainda no processo de santidade, de tentar ser melhor. Mas a gente muito cheio do pecado ainda e estamos aí no processo. E a ideia aqui é levar o exemplo de como usar a liturgia na própria vida, né? Como aplicar a liturgia na vida diária. A liturgia não é uma coisa que você vai lá na igreja, vê lá, ou também não é tarô, que você olha e tenta adivinhar o futuro. Liturgia é caminho de salvação. Como se salvar? Escuta, todo dia lê, medita, ore, que aí você vai entender o caminho da salvação e vai agir de acordo, e vai ser salvo. Então é isso. Estamos reunidos, continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.